Vamos então continuar a segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando o Calderaro falou sobre um homem que está completamente desequilibrado, achando que é leão, achando que é bananeira, achando que é isto, que é aquilo. Aí o Calderaro explica pro André que ele abusou do magnetismo pessoal dele. E aí o André coloca assim, desorientado, espantado, né, para ele, mas como, né? Como as ciências magnéticas são de ontem? Aí vamos ver aqui as palavras do Calderaro. Acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? E sorridente, né, juntou. Calderaro continua aqui para ele. Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva, no paraíso. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas usam a sua influência, o seu magnetismo, o seu carisma, sua capacidade de influenciar as pessoas, de manipular as pessoas para conseguir o que elas querem. E isso tem um preço, isso é uma energia que se manda e vai se receber a energia de volta com toda a força e com toda a intensidade. E tem que se assumir, né, as dores que essa energia vão trazer de volta. Por isso que ele diz, se é para colocar, quando começou com Eva, manipulando o Adão ali para ele comer, que é uma metáfora, né? Mas manipulando o Adão ali para ele comer a fruta. Identificou o enfermo e prosseguiu. Em passado não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram, quer dizer, dirigiram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Então, as mulheres que ele enganou, que ele fez com que se apaixonassem por ele e ele manipulou, brincou com os sentimentos e lhe endereçaram ódio, né? Energias que agora ele sente, né? E que está sofrendo as consequências. Minado pela reação persistente, que é recebendo todas essas energias de volta, né? Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal, né? O acervo de resistência. Quer dizer, ele foi minguando, ele não foi aguentando todas essas energias deletérias que vinham de volta para ele, né? Converteu-se então, né, em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele acabou virando um joguete das forças destrutivas. Por quê? Porque ele usou essas forças contra as pessoas e depois ele recebeu tudo isso de volta e ele não aguentou. Ele se definhou, ele se destruiu, né, quando recebeu todas essas forças de volta. E é o que ele diz aqui, né? Ele mingou-lhe o acervo da resistência, converteu-se de start em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, né, diga-se de passagem, voluntariamente se uniram, porque ele é que usou primeiro dessas forças, né, com as pessoas. Voluntariamente se unir ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em atitude, não será possível prever. Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Quer dizer, você sabe quando o mal começou, quando a pessoa começou a exercer aquele mal, mas você não sabe até quando vai ficar a situação do reverso da moeda, né? Da reação
do que está acontecendo, do que ele fez, a reação nele, daquilo que ele fez, essas consequências não se sabe até onde vai. Geralmente, os delinquirmos, quer dizer, aqueles que praticaram os delinquentes, geralmente ao delinquirmos, quer dizer, ao realizarmos o delito, praticarmos o delito, podemos precisar o instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-lo. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais de que só nos libertamos após doloroso reajustamento. Então, a pessoa começa a situação usando das suas energias, do seu magnetismo, depois quando recebe de volta não aguenta o tranco e não sabe até quando vai ficar passando ali por aquela situação, né? Que ele só será liberto dessa situação após doloroso reajustamento, após aprender quando se modificar, quando mudar o pensamento, a atitude, quando se transformar numa pessoa diferente. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente, Calderaro, considerou, palavras do Calderaro, não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se limita aos estreitos círculos carnais. Quer dizer, a morte não vai modificar aquele que se voltou para o mal. Então ele estava ali, não como vítima com aqueles algozes em volta, mas com parceiros. Então ele estava abraçado com aqueles parceiros iguaizinhos a eles que estavam ali junto com ele, encarnado ali, sendo um boneco na mão daqueles algozes, né? Com os quais ele se abraçou voluntariamente com as atitudes que teve. Né? Quando a gente fala que nesse planeta não tem vítima, o mal existe, o mal predomina, mas não tem vítima. Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados, quer dizer, abobadados, tolos, a pronunciar frases desconexas. Aí aqui as frases frases desconexas, agora aqui é a palavra do Calderaro, né? O tempo, elucidou o orientador, o Calderaro, mostrando os dois velhinhos ali em frases desconexas. O tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis, quer dizer, os fenômenos do envelhecimento do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas, criadas pelo imediatismo humano, registrando-se-lhe, a fixação da mente nos impulsos inferiores. Está colocando aqui. Todos nós temos que nos preparar para a velhice. A velhice faz parte do aprendizado, faz parte da estrutura desse planeta para o nosso aprendizado. E se nós não nos prepararmos para a aposentadoria, não nos prepararmos para um corpo onde a mente continua firme, forte, trabalhando, pensando, sentindo, mas o corpo não acompanha, o corpo já não faz mais aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Se a gente não se preparar para isso, a gente acaba dando possibilidades da nossa mente entrar numa decrepitude, que ele coloca aqui, numa senilidade. É aquele velhinho que repete 500 milhões de vezes o que ele foi, o que ele fez, o que aconteceu, repete a mesma história um monte de vezes, porque ele quer reviver o passado, porque ele não se acomoda no presente.
não se acomoda no presente, que não se preparou para as rugas, não se preparou para a velhice, não se preparou para um corpo que não vai mais corresponder àquilo que ele gostaria de fazer. E nós precisamos nos preparar, porque todas as fases da vida são muito boas, desde que a gente saiba vivê-las. Então, na hora que entra numa idade ou que se aposenta, para do trabalho, para com o trabalho que lhe deu a sustentação da vida, se aquilo foi um sacerdócio, ele exerceu o trabalho com alegria, com firmeza, ele vai parar exercendo o trabalho, às vezes, o mesmo trabalho, como voluntário. Aquele que foi médico vai passar a atender pacientes que não possam pagar, vai começar a ir como voluntário em comunidades, em lugares onde ele possa dar assistência a pessoas pobres ou pessoas que às vezes não têm nem como se locomover para ir no médico. Aquelas pessoas que trabalharam com outras coisas, que elas podem ser voluntárias em hospitais, em asilos, em orfanatos, podem começar a pintar, pode aprender outra língua, pode aprender a tocar um instrumento e com isso exercitar o cérebro. O cérebro nunca pode parar de se exercitar, pode começar a estudar aprofundadamente os livros que só leu assim de relance porque não tinham tempo por causa do trabalho, da vida, dos filhos. Podem fazer inúmeras coisas para manter o cérebro ativo. Basta querer. Então, eu vou repetir aqui. Quando ele diz, né? Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois nesse caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas, né? criadas pelo imediatismo humano, patenteando-lhes, né, registrando-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Às vezes a pessoa volta a se ver ou a se colocar até como criança, ou às vezes querendo aparentar uma idade que não tem, fazendo milhões, mulheres, né, fazendo milhões de plásticas, se vestindo como a filha ou como a neta, ou se pintando exageradamente, fazendo coisas que não são próprias da idade, porque querem de qualquer forma esconder a idade. Isso não tem cabimento. Cada momento da vida tem que ser vivido na sua plenitude. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Param no tempo e no espaço e continuam lá na erraticidade, né, no plano espiritual, agindo como se fossem crianças, adolescentes. Enquanto recebem a transitória cooperação da saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, né, pela encarnação, escoram-se no título de cidadãos que a sociedade lhes confere, quer dizer, nos crachás, nos postos de dirigente, CEOs, doutores e por aí vai, né? Logo, porém, que visitados pela doença, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, né, que é o envelhecimento, a fraqueza da velhice, revelam a infância espiritual em que jazem, né, em que eles estão, que sempre teve ali, mas eles sempre foram adolescentes, né? A gente vê aí a síndrome, né, de Cinderela, a síndrome de Peter Pan, mulheres que estão a vida toda esperando o príncipe encantado, homens que a vida toda estão procurando pela mãe, que querem continuar crianças, mas que com os afazeres da vida, com o trabalho e com a correria de ganhar o pão ou de representar um título que o crachá colocava, a sociedade não percebia que eram mentes infantilizadas. E na velhice, na fraqueza do corpo, às vezes na doença, nos parcos recursos, afloram aquela infantilidade que existia na alma já e que a família não percebia. E eles passam a ter uma criança, um adolescente, vivendo num corpo de um velho. É o que ele coloca aqui, né? Escoram-se nos títulos de cidadão que a sociedade lhes confere, né?
Logo, porém, que visitados pela doença, pela escassez de recursos ou pela fraqueza do envelhecimento, revelam a infância espiritual em que viviam, né? Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta, a idade avançada, manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Então elas não aprenderam, não cresceram, na velhice mostram, né, a infantilidade daquela alma que não aprendeu, que não cresceu, não evoluiu. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente onde tantos loucos de ambos os sexos entorpeciam, né, ele coloca aqui modorravam, né, entorpeciam, distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, quer dizer, eles não vão desencarnar tão logo, vão continuar vivendo assim, completamente dementados. Pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias, quer dizer, nos medos sem número que amofinam, que incomodam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei então do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimentos dessa qualidade, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Então ele começou a pensar naqueles que já renascem, né, perturbados, com deficiência mental, com atraso mental, aquelas crianças que têm um corpo de 10, 15 ou às vezes de 20 anos com a idade mental, né, de 7, com atrofias mentais, 7, 8 anos. Então ele está perguntando aqui, né, colocando para ele, né, pro Calderaro, né, ele queria esclarecimentos, né, sobre esses quadros. O Calderaro não se surpreendeu e colocou, né, observou aqui para ele. Estudamos aqui, André, a colheita das sementeiras. Quando Jesus coloca que cada um será conhecido pelas suas obras, que cada um receberá como as suas obras, que o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. É isto que o Calderaro vai colocar aqui para o André. Você pode fazer o que você quiser, mas você não tem como fugir à colheita. Você não tem como fugir, perdão, né, pela tosse. Você não tem como fugir do retorno de tudo aquilo que você enviou. Então, Calderaro coloca: estudamos aqui, André, a colheita das sementeiras do presente, assim do presente como do passado. Então, eles todos colhem aquilo que semeou. Ou que semeou nessa vida, às vezes já colhem nessa, ou que semeou no passado, com certeza vão colher nessa, em outras, porque a gente dá até a misericórdia de Deus que parcela, né? A gente vai pagando as nossas dívidas em pequenos carnês. Então, por isso que ele diz aqui, né, assim do presente como do passado, a colheita, né? Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, né? As obrigações da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Quer dizer, nós temos que entender que a aprendizagem de uma existência que é efêmera, né? Que 80, 90, 100 anos não é nada, né? Na eternidade nós somos imortais, né? Que esse aprendizado segue sempre, né? Vencendo as imposições e as obrigações da forma, as obrigações da encarnação, aquilo pelo qual a pessoa tem que passar, purificando-se e santificando-se a cada dia. Se ela está aprendendo com as vicissitudes e com as dores, por menor que seja o aprendizado, ela está caminhando, né, para a sua purificação e para a sua santificação. Verificarás conosco, né,
com o plano espiritual, com os mentores aos quais ele está ali, o André, verificarás conosco angustiosa, afligente quadro de padecimentos espirituais. E é provável que aprendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Não tem como infringir as leis de Deus. Todo aquele que infringir a lei de Deus vai aprender a entender e a obedecer essa lei através da lei de ação e reação. Vai sofrer as consequências da invigilância, da desobediência das leis de Deus, que são imutáveis para o universo. O Calderaro continua: em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. A alienação mental, quer dizer, a fuga, o querer fugir das obrigações, o querer fugir das vicissitudes que nós causamos, das vicissitudes que a vida nos traz por aquilo, né, por reação àquilo que causamos ao outro, é o que ele diz aqui. Aí está, essa fuga vai fazer com que comece a descida da alma às zonas mais inferiores da morte. Observando o manicômio, é possível entender de certo modo a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, ou seja, o que ele está colocando aqui? Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados, para a sociedade eles parecem equilibrados, né? Equilibrados no campo social da crosta terrestre, aqui da Terra, onde permutam eternos valores divinos, onde eles trocam os valores divinos, as coisas que são importantes, as coisas que podem ser levadas para a vida eterna, podem ser levadas para sempre conosco, trocam isso por satisfações ilusórias imediatas. São relegados depois, além do sepulcro, quer dizer, são relegados depois, após o desencarne, a inominável desespero do sentimento, quer dizer, a indigno desespero do sentimento. São relegados depois a esse sofrimento, a essa condição indigna causada por eles mesmos. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na serenidade, né, na velhice, é importante reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Então, a expiação se inicia no crime, o desequilíbrio, os problemas mentais, os sofrimentos que acometem crianças, que acometem pessoas, já desde do nascimento, ou na tenridade, ou na puberdade, elas começaram na desobediência da lei em vidas anteriores. É só a consequência dessa desobediência da lei. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos no qual se veja os efeitos da própria ação. Quer dizer, o livre-arbítrio nos dá o direito de infringirmos a lei de Deus. Ali começa o nosso processo expiatório, ali começa o nosso processo de dor, porque infringiu a lei de Deus, vai ter a reação. Vai passar pela dor até aprender, até se modificar e mudar as suas escolhas. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente encarnada ou não, quer dizer, isso serve para encarnados e desencarnados, revela-se na colheita do que haja semeado
no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do supremo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Ou seja, nós vai receber de volta o que enviou, seja no monte, né, do supremo bem, recebendo as luzes, as bênçãos, o amor, a alegria, se praticou o bem, ou nos abismos, nas furnas da dor, do sofrimento, se praticou o mal. Eu vou repetir. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos no qual se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, porque receber uma doença por hereditariedade é lei de ação e reação, seja fora de sua influência, seja receber a doença por um vírus, por uma bactéria, por qualquer outra colocação, não importa qual seja, é lei de ação e reação, não existe acaso, não existe sorte e falta de sorte. Então, adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos no qual se veja os efeitos da própria ação, seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente encarnada ou não, estando encarnado ou não, revela-se na colheita do que haja semeado no campo de evolução do esforço comum. Naquilo que semeou na vida, é exatamente isso que ele vai colher. No monte da elevação pela prática do sumo bem, vai colher no monte do bem da realização da luz, ou no vale expiatório pelo exercício do mal. O assistente, que se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou. Palavras do Calderaro. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se, quer dizer, isolar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo. As leis de Deus são universais, criando regiões purgatórias para si mesmo. Compreendeste? Quer dizer, o louco encarnado, desequilibrado, aquele que está nos abismos, nas formas, completamente desequilibrado, está pura e simplesmente recebendo de volta aquilo que praticou para o outro, aquilo que semeou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É isto, simples assim, é isto que o Calderaro está mostrando para o André. Compreendeste? Ele coloca para o André. Entendeu as leis de Deus? É simples. Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, segui o orientador, que, silencioso, abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de paz e amor. E nós também vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.